Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da escola Elze Lima Verde Montenegro. A primeira questão da nossa atividade diz o seguinte: explique a diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados. Você se lembra que na aula anterior nós trabalhamos esse conteúdo. Aliás, nós estamos trabalhando desde o início das nossas aulas de ciências o conteúdo referente aos animais. Nós vimos que há várias espécies de animais, milhões de espécies no mundo inteiro, e que uma maneira de nós estudarmos essas espécies seria através da classificação dos animais. E a classificação poderia se dar por diversos fatores. Um desses fatores dizia respeito ao modo como os animais se alimentam, nós já estudamos isso, ao ambiente em que vivem, e outra que nós estudamos na semana passada foi com referência à presença ou não de vértebras. Era isso que eu queria que vocês respondessem na primeira questão. A diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados. Era para explicar o conceito de cada um. Você deveria dizer que animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Animais invertebrados são os que não possuem coluna vertebral. Professor, eu escrevi aqui que animais vertebrados possuem ossos e animais invertebrados não possuem ossos. Sua resposta também está correta. Não tem problema. Aqui nós fizemos uma resposta um pouco mais técnica, porque os animais vertebrados possuem vértebras, que são justamente os ossos que formam a coluna vertebral. E os animais invertebrados não possuem essas vértebras, portanto, não possuem coluna vertebral. Verifique se você acertou essa questão. Se acertou, parabéns. Se não, corrija e só então passe para a próxima questão. Vamos agora para a próxima, vamos para a segunda. Segunda questão. Leia as características dos animais no quadro a seguir e escreva-as na coluna correta. Ou seja, escreva as características na coluna correta. Vamos lá. Segunda questão tinha um quadro e essas palavras e expressões: presença de crânio, ausência de crânio, exoesqueleto e presença de músculos e esqueleto. Você deveria ler as palavras e expressões que estão nesse quadro e depois escrevê-las aqui, ou do lado da coluna dos animais vertebrados, ou na coluna dos animais invertebrados. Como você faria isso? Iria de palavra por palavra, de expressão por expressão, começando por essa aqui. Presença de crânio. Aí você deveria comparar com essas duas colunas. Presença de crânio. Quem é que tem crânio? São os animais vertebrados ou os animais invertebrados? O crânio é aquela estrutura óssea que protege o cérebro, está na nossa cabeça. Então, quem é que tem essa estrutura? Os animais vertebrados ou os animais invertebrados? Claro, são os animais vertebrados. Então, você escreveria aqui, ó, presença de crânio abaixo dos animais vertebrados, abaixo desse nome. Ausência de crânio. O que é ausência? É a falta. Se os animais vertebrados têm a presença de crânio, ou seja, se eles têm crânio, quem é que não tem? Obviamente, os animais invertebrados. Você escreveria aqui do outro lado. Exoesqueleto. Se você assistiu a videoaula sobre os animais vertebrados e invertebrados da semana passada, você vai se lembrar que exoesqueleto é aquela estrutura que fica na parte de fora do corpo de alguns animais. Tem o endoesqueleto, que é o que fica na parte de dentro, e o exoesqueleto, que não é propriamente um esqueleto, é uma membrana mais rígida que fica na parte de fora. Quem é que possui exoesqueleto? Os animais invertebrados.
Professor, mas o senhor não disse que eles não possuem ossos? Não possuem. Esse exoesqueleto, como eu já disse anteriormente, ele não é composto por ossos. São estruturas mais rígidas que ficam na parte de fora do corpo de alguns animais. E presença de músculos e esqueleto. Aí sim, são os animais vertebrados. Tem músculos e tem o esqueleto interno, o endoesqueleto, que é aquele conjunto de ossos. Nós, seres humanos, inclusive, temos esse esqueleto. Nós somos vertebrados. Resolvida a segunda questão. Aí você poderia lembrar também de outras características desses animais, embora a questão não pedisse. Ela pedisse apenas as que estão nesse quadro. Mas os animais vertebrados possuem medula espinhal, eles têm um sistema nervoso desenvolvido, enquanto os animais invertebrados não têm cérebro. São outras características complementares. Vamos para a terceira. Terceira questão. Cole abaixo imagens de animais vertebrados e de animais invertebrados. Era para você colar no caderno. Teve aluno que desenhou, ótimo, não tem problema. Outros imprimiram e colaram. Parabéns a todos que fizeram essa atividade. Você deveria fazer assim. Abaixo dessa terceira questão, escreveria o nome animais vertebrados e colaria figuras desse grupo de animais. Depois escreveria o nome animais invertebrados e colaria figuras desses animais. Vamos relembrar a aula anterior. Eu trouxe exemplos. Olha só, animais vertebrados: gato, cachorro, galinha, jacaré, macaco, leão. Professor, eu colei figuras de outros animais vertebrados. Não tem problema, desde que eles possuam as características dos animais vertebrados, que nós já estudamos. Não precisava ser necessariamente esses animais. Animais invertebrados: mosca, caracol, formiga, minhoca, aranha, borboleta. Mesma coisa. Se você colou figuras de outros animais, também não tem problema, desde que eles atendam às características desse grupo solicitado na questão. Pessoal, a aula de hoje é rapidinha, é simples, é apenas destinada à correção dessa atividade de ciências. Um abraço a todos e até a próxima!